Namo Myo Renge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. 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 Deus, forças infinitas do universo, pedimos nós, nesse instante, a vossa ajuda, o vosso auxílio, a vossa proteção. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho do flor do lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, Rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, Rei dos tesouros celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes. Rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o Rei das constelações, que além de neurais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsus, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondioseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa, soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano, e à princesa do soberano dragão do oceano, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos desvairados. Que as faltas cometidas por mim, inadvertidas e inconscientemente, dissolvam-se como um orvalho ao calor do sol matinal.
Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o meu coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3. As 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora dos Bosatsus que ainda não a aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros no caminho, 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 naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas, ó filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, sua excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, e se os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do Grande Veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o Sutra do Grande Veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitares o Sutra do Grande Veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos,
poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao sino inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo, Namu-myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihoutsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihoutsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihoutsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estados de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihoutsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihoutsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihoutsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos
como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Oh, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadaka. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadaka do Sutra de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente, dentro de flores de lótus. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isto, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento, então eu não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. São os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores, ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, e fazem cair chuvas de flores, mandarava sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos
que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, que visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais são os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte ensinamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava. Seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se mindar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo-o, as pessoas demonstraram desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir este sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação deste sutra, obteve ele felicidade imensurável, gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que o ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvirem a pregação do ensinamento, não são outras senão os 500 Bodhisattvas, mais os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitarem este sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim que foi conservado este sutra. Somente após decorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus.
Somente após recorridos incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam este sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para que, em sucessivas existências, encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo, Namo Myo Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25. A Universidade do Bosatsu. Atento às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu, atento às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade e da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é a compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, ou se estiveres temoroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvida nem por um instante. O Bosatsu, atento às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado.
Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bosatsu, excelência universal. Ó Bosatsu, excelência universal, as pessoas que no futuro aceitarem e recitarem esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas visões terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as desprezar e insultar, dizendo que são pessoas loucas, que se entregam a práticas inúteis, que não terão nenhum resultado, como consequência dessa falta, poderá se tornar incapaz de ver a luz da esperança no futuro. Se alguém as respeitar e louvar, ainda que na vida terrena obterá recompensas concretas. Se alguém, vendo os fiéis praticantes desse sutra, criticá-los maldosamente sobre suas faltas, verdadeiras ou falsas, ainda na vida terrena, contrairá moléstia incurável. Se alguém deles zombar no futuro, terá aspecto físico desagradável e toda espécie de moléstias maléficas. Por isso, ó Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo e se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos e corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os monges e não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo.
Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou estas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bosatsu Miroku e os demais grandes Bosatsus, bem como Anand, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bosatsu, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potencial vasto como o universo, e ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres, e através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, de toda a minha ancestralidade, de todo o nosso lar. Que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, mesmo que eu seja submetido a sofrimentos imensuráveis, terrível, jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatsu, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bosatsu e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós, todos os seres viventes, todos os seres da Terra e do Universo, seguir o caminho de Buda, Jesus, Krishna, seres amigos que nos protegem. Pedimos neste instante proteção para o nosso lar, proteção para a nossa família, para os nossos descendentes, para os nossos antepassados. Pedimos proteção e iluminação para todos os seres da Terra e fora dela. Que sejamos seres livres, abençoados e felizes. Que os nossos caminhos sejam abertos para o amor, para a verdade e para a paz. Onde quer que estejamos, que a Tua presença esteja presente em nós. Que nossas consciências estejam presentes
nos libertando de todos os males presentes, passados e futuros. Assim é, assim será por direito divino, para todos os que estão aqui presentes, para nossas famílias, para todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino por toda a eternidade. Amém.